Fala, samurai, beleza? Então, na aula passada a gente parou no nosso formulário na parte de pegar uma imagem da câmera, certo? Para fazer isso, a gente vai usar um plugin, certo? Que é o plugin Image Picker, que é o plugin mais utilizado para trabalhar com câmera do Flutter. Então a gente vai pegar aqui, vai instalar ele, certo? Vai colocar ele aqui no nosso PubSpec YAML. Vai parar aqui, vai dar um Flutter pubget. E beleza. E agora a gente pode dar o nosso Flutter Run. Certo? Então vamos voltar aqui para o nosso form categoria page. Como a gente instalou um plugin novo, ele vai demorar um pouquinho. Enquanto isso a gente dá uma formatada aqui. Certo. Então, para ir agilizando aqui esse processo, o que é uma coisa que a gente vai ter que fazer? Certo? Toda vida que a gente for criar uma categoria, na verdade, toda vida que a gente selecionar uma imagem, a gente vai precisar fazer o upload dessa imagem e colocar essa imagem na tela, certo? Como é que a gente vai fazer o upload dessa imagem? É outra coisa que a gente já pode aproveitar aqui. Deixa eu até parar aqui então. Olha. Eu vou até parar aqui porque a gente com certeza vai precisar fazer o upload dessa imagem. E para isso a gente vai utilizar outro serviço do Firebase, que eu até copiei aqui, que é o Firebase Storage, certo? O Firebase, ele também tem um serviço de storage dele. Então se a gente for abrir aqui, ó, tem o Firebase Storage, que é um serviço de storage que você pode fazer upload de imagem, de PDF, de documento. A gente vai utilizar especificamente para imagem, certo? Ele também é muito simples, você vai ver que é bem tranquilo de usar ele, certo? Mas voltando aqui, dar o nosso Flutter Run aqui, voltando aqui, basicamente, o que a gente vai precisar? Toda vida que a gente escolher uma imagem na câmera, o que a gente vai precisar fazer? O upload dessa imagem, pegar o link dessa imagem lá no Firebase e retornar o link dessa imagem. Porque no nosso objeto categoria, a gente vai estar salvando o link para aquela imagem, não a imagem em si. Então, de cara, eu vou criar um método aqui chamado escolhe e salva imagem. Por quê? Porque é exatamente isso que ele faz. Ele seleciona uma imagem, faz o upload dessa imagem e salva. Certo? Ele vai receber aqui uma propriedade image source, que eu vou chamar de source. Esse image source é daquele plugin da câmera que a gente selecionou. Basicamente, esse source indica se você vai pegar essa imagem da câmera, se você vai tirar uma foto ou se você vai pegar ela da galeria. Certo? Então, isso aqui é a sync, certo? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse arquivo, que eu consigo pegar ele através do await imagePicker.getImage. Tá dando um erro aqui, por quê? Porque eu não declarei o imagePicker. O imagePicker é a classe responsável por pegar essa imagem para mim, do plugin lá que a gente instalou. Então eu vou criar aqui. ImagePicker recebe uma instância de
image picker, certo? Vamos se logar logo aqui, admin@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Vamos deixar carregando aí. Então pronto, agora eu criei a instância de image picker. Esse método é getImage e eu preciso passar o source, que é o source que eu recebi aqui no parâmetro, beleza? Isso vai me retornar o arquivo que foi ou tirado a foto ou escolhido da galeria, beleza? Então eu vou fazer uma checagem. Se esse arquivo, eu vou chamar de arquivo escolhido, arquivo, só arquivo, porque ele pode não escolher, pode tirar uma foto. Então, se esse arquivo for diferente de nulo, deu tudo certo. E agora eu vou fazer o upload desse arquivo. Como é que eu faço? Eu vou criar uma variável aqui chamada imagens, que ele vai pegar esse meu arquivo e eu vou ler os bytes desse meu arquivo, certo? Depois eu vou criar um data imagem, que eu vou pegar essa imagem, esses bytes dessa imagem, .buffer, .sui 28list, certo? Por que eu faço essa conversão? Porque para mandar para o Firebase fica muito trivial fazendo isso, certo? Você vai entender já já. Agora eu vou criar um upload task, certo? E aqui eu preciso da instância do Firebase. Então eu vou criar aqui uma instância do Firebase, que eu vou chamar de Firebase Storage. Na verdade eu preciso de uma instância do storage do Firebase. Isso aqui é Firebase Storage.instance. Vamos importar aqui esse cara. .instance.ref. Ele precisa desse ref, ele é um pouquinho diferente do Firestore, certo? Então aqui eu já tenho o meu Firebase Storage e eu vou fazer o seguinte: Firebase Storage.child. Isso aqui é onde eu vou salvar lá no container do storage. Então aqui eu vou criar um nó chamado categorias, certo? Vou criar outro nó e aqui eu vou botar aqui eu poderia colocar um ID qualquer. Eu vou pegar esse hash code e vou fazer toString, certo? Porque eu preciso passar um ID aqui único para minha imagem. Então eu vou colocar o hash code aqui dessa imagem. E por fim eu só preciso colocar aqui put data. E a data que eu vou passar é exatamente esse data imagem, certo? Ele tá até me dando um erro aqui. Aqui é put data. Beleza. Certo? Então esse upload task ele é uma task que vai ser concluída no Firebase. Então eu preciso criar aqui uma variável chamada onTaskCompletada. onTaskCompletada, que eu vou esperar, por isso await, eu vou esperar que essa upload task termine, onComplete. Porque só quando esse processo terminar que eu vou poder ter acesso à URL daquela minha imagem. Então eu vou colocar aqui final categoria URL recebe await e aqui eu vou colocar onTaskCompletada.ref.get download URL. Pronto. Com isso tudo aqui eu vou conseguir, eu vou fazer o upload da imagem e pegar de volta a URL dela. Por fim, eu só retorno a minha URL desejada. Show? Se esse arquivo for nulo, aqui eu vou retornar nulo. Certo? Beleza? Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa ligar o método do controller
aqui, certo? Então a gente pode fazer o seguinte. Deixa eu ver onde é. É exatamente aqui, ó. Quando for selecionado um daqueles valores, ou câmera ou galeria, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um await controller.escolhe e salva a imagem. O source é basicamente o seguinte: se o valor, esse valor aqui, ó, vai ser o valor galeria ou o valor câmera, dependendo se o usuário escolher que ele quer galeria ou câmera. Então, se esse valor for câmera, certo? O meu image source vai ser câmera. Eu preciso importar aqui esse image source. O meu image source vai ser câmera. Se não, o meu image source vai ser galeria. Galeria. Certo? Por fim, eu vou pegar aqui a imagem da URL. Certo? Então, vamos simplesmente testar se o upload está sendo feito. A gente vai só por enquanto testar se o upload está sendo feito. Então eu vou carregar aqui, eu vou acessar aqui, ó, da câmera. Certo? Ele vai me abrir aqui a câmera, ó. Eu posso... Esse aqui é o padrão do Android. Ele mostra isso aqui, eu posso vir aqui e tirar uma foto. Certo? E aceitar aqui. Certo? Então a gente vai agora ver, teoricamente é para ele ter feito o upload lá no Storage. Vamos ver aqui. Opa, criou aqui categorias. Criou aqui aquele hashcode e se eu abrir aqui, ó, é a imagem desejada. Então ele já está fazendo o download, certo? Já está fazendo o download e o upload da imagem. Perfeito? Então agora eu quero fazer algo interessante. Quando ele criar a imagem aqui, eu quero que a imagem seja mostrada aqui, certo? Seja mostrada no lugar dessa imagem aqui. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar no controller outro método aqui, que eu vou chamar de set URL imagem categoria, que vai ser URL imagem e o categoria.url imagem vai receber esse URL imagem. Quando terminar esse processo aqui, eu vou fazer um set state, que eu mudei o estado do meu componente, e aqui eu vou fazer controller set URL imagem categoria passando a minha URL. Certo? Com isso, eu estou colocando no meu controller aquela imagem. Certo? Agora eu preciso fazer uma tratativa para mostrar essa imagem, certo? Que essa tratativa não está sendo feita. Então eu vou vir bem aqui, ó. Vou vir bem aqui, cadê? Deixa eu achar aqui. É lá no nosso widget stack, vamos ver aqui. Pronto, stack. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Nesse caso aqui, eu vou fazer simplesmente isso. Se o meu controller .categoria .url imagem for igual a nulo, ó, ele está reclamando aqui. Opa. Ele está reclamando aqui porque essa categoria não existe, porque o categoria aqui ele é privado. Então eu vou criar um getter para ele. Categoria model get categoria que me retorna a propriedade privada aqui. Certo? Agora eu tenho acesso a ele aqui. Ó, parou de dar erro. Então, se eu tiver na minha categoria um URL imagem, se eu não tiver, eu vou mostrar o ícone que eu estava mostrando antes. Já se eu tiver, eu vou mostrar um image
ponto network. E aqui eu vou colocar controller ponto categoria ponto URL imagem. Beleza? Além disso, eu vou colocar um fit, que é o boxfit.cover. Que esse cover ele vai adaptar a imagem ao tamanho do espaço disponível que a gente vai ter lá. Então vamos ver isso aqui. Vamos criar uma nova imagem aqui. Vamos tirar uma nova foto. Vamos ver se isso aqui dá certo. Tirei uma foto usando o nosso plugin. Opa, a foto já apareceu aqui. Então, esse erro aqui deve ser algum erro do plugin, mas não precisa levar em consideração não. Então, ó, beleza. Já tá nossa categoria aqui. Eu já tenho a URL da imagem dessa categoria. Se eu clicar aqui, ó, ele vai validar esses campos que são obrigatórios. E se eu adicionar aqui, ó, minha categoria com foto, e eu botar na descrição foto, quando eu salvar aqui, ele vai salvar essa minha categoria. E se eu voltar aqui, tá aqui, ó, minha categoria com foto, certo? Coisas que a gente tem que fazer. Quando eu salvar, eu quero navegar de volta para minha lista. Então vamos fazer o seguinte. Vamos procurar aqui o salvar. Cadê o nosso salvar? Vou pegar aqui esse form aqui. Pronto. Depois que eu salvar aqui, eu quero fazer um navigator.offContext.pop, porque eu criei a minha categoria, eu quero voltar para a listagem para ver a minha categoria lá. Vamos fazer esse teste. Vou criar uma nova, vou pegar aqui uma foto do sofá. Esse erro aqui provavelmente é porque eu estou com um emulador. Se você testar no dispositivo é mais estável, certo? Então a imagem aqui, eu vou botar a categoria gatinho, na verdade sofá, e aqui sofá. Então se eu clicar aqui, ele vai salvar a categoria e já mostra a categoria aqui na minha lista. Então, sucesso, já estamos conseguindo salvar uma categoria utilizando já um novo plugin, certo? Que é o plugin de câmera, que a gente viu como é que usa, viu que é fácil. E já adicionamos também upload das imagens aqui para o Firebase. Se a gente for abrir aqui, ó, já tem várias imagens que a gente fez o upload, certo? O que a gente precisa fazer agora, que a gente vai fazer na próxima aula? A gente precisa fazer a edição da categoria. Então, muito bem, aqui na verdade faltam duas coisas. A gente precisa fazer a edição e a deleção. Por enquanto, ó, tá só o botão aqui, mas ele não faz nada. Então, na próxima aula, a gente vai fazer a edição, ou seja, quando clicar aqui numa categoria, é para ele abrir essa mesma tela com as categorias, com as informações preenchidas, inclusive a foto. E quando clicar aqui em deleção, é para remover a categoria. Beleza? Então, a gente vai fazer tudo isso na próxima aula. Valeu e até lá!